alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval, sempre com grandes histórias e grandes personalidades, isso mesmo. Então, por isso, já peço de imediato para você, não está inscrito no nosso canal? Ah, se inscreva. Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, que você, olha, vai curtir grandes histórias do nosso futebol e também do nosso carnaval. E claro, espalha para geral, curta as entrevistas, espalha para geral que tem um canal que fala de futebol e de carnaval no YouTube. Programa Preleção na área para falar de futebol e receber mais um grande convidado. Eu tive o privilégio de ver jogar tanto, principalmente no estádio, vi ao vivo, volante dos bons, e hoje é treinador de futebol e multicampeão por onde passou como jogador. Estou falando do Pingo. Tudo bem, Pingo? Muito obrigado aí por receber nosso canal Brazuca Esporte Clube, bater esse papo com a gente, recordar grandes momentos da sua carreira, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite. É um prazer estar participando do programa aí maravilhoso, né? E estou à disposição. Que maravilha. Pingo, treinador, se eu não me engano, recentemente estava em Porto Alegre, estava no São José, isso mesmo? Isso, estava no São José, né? Eu disputei 8 partidas pelo São José na Série C, né? É um clube no qual eu gosto muito, né? Um clube que não vive um bom momento, né? É claro, evidentemente, que nós tivemos muitos problemas fora de campo, né? Estou falando em relação ao que o povo gaúcho passou, né? E com certeza isso influenciou diretamente em alguns clubes do futebol gaúcho, né? Então a gente passou por esse momento difícil, né? Um momento onde nós pensávamos somente na população gaúcha, né? A gente, inclusive, fez um ponto facultativo, né, no São José, né? Porque algumas pessoas da comissão técnica e próprios jogadores, eles, além de ter presenciado, né, eles estavam ligados diretamente ao que aconteceu em Porto Alegre, né? Alguns jogadores perdendo casa, familiares, né? Então foi um momento muito difícil, né, que o povo gaúcho atravessou. Pois é, e se eu não me falha a memória, você estava chegando no São José naquele período, né? Eu cheguei no dia primeiro, no dia 2 já começou aquela loucura, né? Que fez com que esse povo que é guerreiro, né? O povo gaúcho é um povo guerreiro, né? Começasse a lutar pela sua própria vida, né? Porque realmente foi algumas situações que eu presenciei realmente muito difícil, né? Eu vi pessoas aí dormindo na rua, pessoas até com dificuldade de alimentação, né? Porque realmente o que o povo gaúcho passou e felizmente por ser um povo guerreiro vem conseguindo sair dessa situação aí, com certeza vai sair. Pois é, e como é que foi trabalhar o grupo? Porque eu lembro que logo em seguida o São José já voltou a disputar partidas pela Série C. Se eu não me engano, até foi o primeiro clube a disputar uma partida em Porto Alegre, né? Até porque o Inter voltou mais tarde e o Grêmio até hoje não está jogando na arena. Mas como é que foi trabalhar a cabeça do grupo, né? Diante dessa situação? Nós tínhamos muita dificuldade porque a gente vinha numa pegada, né, muito boa. A gente fez quase que uma mini pré-temporada, né? E o momento que a gente estava apto, né, e bem para iniciarmos, né, a competição, ela foi paralisada, né? E fomos pegos de surpresa. E realmente isso aí fez com que os atletas, aí a gente sabe que quando você trabalha, vem numa pegada boa e alguns percalços fizeram com que a gente perdesse um pouco o foco, né, e não conseguimos recuperar, principalmente no início. Verdade. Mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando na questão de treinamento, a sua carreira como técnico. Já são quantos anos como treinador? 12 anos, né? Como 12 treinador, anos. né? É tempo, né? E É. sempre trabalhando no eixo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? São 12 estados, né? Eu iniciei minha carreira em Santa Catarina, né?
E felizmente, né, graças ao Grêmio, né, e o que a gente fez aí no futebol gaúcho como atleta, né, a gente conseguiu abrir as portas também como treinador aí. Algumas equipes aí como Caxias, né, o próprio São José. Então a gente conseguiu aí fazer bons trabalhos, né, e são dois estados que eu me identifico muito bem também. Maravilha. Eu lembro de um time, eu acho que Gauchão de 2019, que o Caxias, você treinava o Caxias, se não me engano, e chegou às semifinais do Gauchão. E olha, era um Sim, sim. time bom de ver jogar, hein? Não, era um time muito bom, assim, um time bem certo, né? E a gente, naquela oportunidade, a gente foi campeão do interior, né? A gente tinha uma equipe forte, uma equipe bem ajustada, né? Inclusive alguns jogadores que faziam parte daquela equipe lá, final de seus contratos, eles não permaneceram no clube porque tiveram muita proposta, né? Era uma equipe realmente que praticava um bom futebol. Verdade. Lembrando aquele time, era um time de pegada, logicamente, mas era um time muito técnico, de posse de bola. Esse é o seu estilo de trabalho? Sim, sim. É o estilo assim que eu carrego, né? Às vezes no início a aceitação ela é um pouco demorada, né? É uma coisa normal e natural, né? Porque eu quando cheguei no Caxias, o Caxias tinha um estilo totalmente diferente, né? Um estilo de uma equipe de forte marcação, um estilo bem futebol gaúcho mesmo, né? Então, demorei um pouco, né, para que as pessoas assimilassem, né, não só os jogadores, mas a própria imprensa e a torcida, né? Então a gente teve essa dificuldade no início, mas depois eu acho que acabou o torcedor, a própria imprensa tomando, né? E depois a própria imprensa e a torcida cobravam realmente uma equipe de posse de bola, uma equipe técnica, né? E a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu, e claro, como eu falei no início, com dificuldade, mas a gente foi com tranquilidade, né? Sabendo que a gente ia mudar e mudou um estilo de jogo, né? E então foi uma época muito boa, foi talvez assim nos últimos anos é uma equipe que o Caxias fez que jogava muito, tinha posse de bola, uma equipe que procurava ataque e felizmente conseguiu êxito. Claro, evidentemente que pegamos o Inter na semifinal e não conseguimos passar para a final. Verdade. E você, claro, tem esse seu estilo de trabalho, esquema tático preferido, mas você, lógico, tenta implementar conforme o grupo que você recebe, o grupo que você tem. Eu assim, ó, eu procuro, claro, evidentemente assim que eu não as características dos atletas, né, a gente procura, né, fazer com que os atletas consigam se adequar ao estilo, né? A gente sabe que no início é difícil, a dificuldade é imensa, mas, claro, evidentemente, que a gente procura fazer com que o nosso tipo de jogo, né, ele prevaleça. Verdade. E quais são ou são as suas referências como treinador? E olha, você trabalhou com grandes treinadores, né? Eu, assim, ó, eu sempre falo hoje, assim, né, que eu tive vários treinadores, né, e você acaba tirando algo, né, de bom desses treinadores, né. Mas dois treinadores me chamaram muita atenção, né. Eu acho que um é um conhecido do futebol gaúcho, que é o Enio Andrade, né, o falecido Enio Andrade, realmente para mim é o pai dos treinadores, né. E o outro foi o Paulo Torre, né, que foi uma das pessoas que me ajudou no início, né. Foi um treinador que me incentivou, achando que eu tinha um perfil para ser treinador, né? Então são dois treinadores que eu procuro e procurei me espelhar, né? E claro, evidentemente que eu tive vários treinadores que foram muito importantes na minha vida também. Verdade. Você tocou no nome aí que eu, claro, eu acredito, e já entrevistei outros jogadores, treinadores, que é quase unanimidade. E aí eu queria saber até
Qual era o diferencial do seu Enio, como a gente chama aqui no Sul, né? Seu Enio Andrade. Ó, o seu Enio, ele foi assim, olha, ele tinha Primeiro que o seu Enio era um treinador que ele simplificava, né? E ele gostava do bom futebol, né? E assim, ó, eu confesso a vocês, ele ensinava o atleta a jogar, a tocar na bola, a cabecear, né? Então, é uma coisa que eu sempre, né? E até hoje eu não esqueço, era a sua simplicidade para mostrar, né, como se joga futebol, né? E futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro. Então, para mim, foi o papo dos treinadores, né? Foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira. Nossa, grande seu Enio. Olha, impressionante. É uma unanimidade. Enio Andrade, assim, quando eu pergunto, referência, assim, é seu Enio, seu Enio. Seu Enio é a grande referência. Você falou até estilo do futebol brasileiro. Atualmente, hoje mundialmente, o futebol é força, velocidade. E o Brasil, até falando de seleção brasileira, vive um momento complicado. E há 20 e poucos anos que nós não conquistamos um título mundial, por exemplo. O futebol brasileiro perdeu a sua essência, digo, de drible, improviso, de técnica. Tem uma coisa comigo, né, há muito tempo, né? Tive idade, né, apesar de ser bem jovem naquela época, de 82, né? De acompanhar uma das melhores seleções que eu vi jogar, que foi a seleção de 82. E aquela seleção realmente era a seleção que jogava futebol, né? Que era o futebol brasileiro, que era a essência do futebol brasileiro, que era uma equipe que técnica, que ataca muito, fazia triangulações, tinha jogadores realmente de idade, né? E depois que nós perdemos, o futebol começou a mudar. E aí começou a se falar que o do Barcelona, Real Madrid, e até acontecia muito aqui no futebol brasileiro, quando você pegava uma equipe e a posse de bola jogava, o Barcelona não, mas a gente não pode esquecer que isso iniciou foi aqui no Brasil. Foi o Brasil que jogava dessa maneira. O Brasil de 82 sempre jogou dessa maneira. O Brasil de 82, inclusive tem uma entrevista até do Pep Guardiola, ele falando isso, a seleção de 82. E nós, depois daquela frustrante eliminação, a gente, né, eu acho que tem que tentar recuperar de novo essa essência aí do futebol brasileiro, que é jogar futebol sem medo, com jogadores técnicos. Claro que hoje a força também ela faz parte, né, da evolução, mas o mais importante, o Brasil não pode deixar de que é jogar futebol. É verdade. E, na sua opinião, como se recupera isso? Já está trabalhando na base? Sim, com certeza, né? Inclusive, eu acho que nós deixamos um pouco os trabalhos de fundamento, né, do futebol brasileiro um pouco de lado, né? Hoje a gente vê a base aí competindo mais, né, e não se preocupando muito com o que eu acho mais importante, que é os fundamentos, né? Então a gente olha hoje, há tempos atrás, a gente tinha aqueles campinhos de futebol que a gente viu os atletas, os meninos correndo atrás da bola cedo já, né? E hoje essa dificuldade é imensa, né? São poucos campos. Então o ideal é nas bases, né, dos clubes, né? Mas essas É verdade. bases, na minha opinião, são quase com ciclos, né? A parte que eu acho mais importante que é a parte do fundamento do futebol. É verdade, é verdade. Pingo, começando a recordar um pouquinho, relembrar um pouquinho da sua carreira como jogador. Você começou a sua carreira no Joinville? Isso, comecei no Joinville, né, em 80 e eu fui profissionalizado cedo, 16 anos, e com 18 anos eu já tinha Joinville, né? E rodei fora aí, jogando aí no São José de São Paulo, Botafogo do Rio, Grêmio, Flamengo, Corinthians e por aí afora, né? E retornei à minha cidade só depois de 20 anos, né?
E eu aprendi muito no futebol, né? E tive esse privilégio, né, de jogar nessas equipes que foram muito importantes na minha carreira. Verdade. Você então fez parte daquele time do Joinville que fez uma bela campanha, em, eu não me engano, em 1986? Tinha Alfinete, Paulo Egídio, essa galera toda aí. Dorival Júnior. Sim, foi em 83, 87, né? Alfinete, Paulinho, Dorival Júnior, Barbiroto, era uma equipe muito boa, Moreno, né? Então, era uma equipe de jogadores oriundos de equipes grandes do futebol brasileiro, né? E o Joinville era uma equipe muito organizada, né? Uma equipe bem estruturada, né? E foi uma equipe que, naquela época, ela conseguiu vários títulos, né? É uma equipe que, seguidamente, aí teve muitas conquistas, né? Então, Verdade. eu tive o privilégio de correr, jogar com esses atletas aí. Oh. Eu perguntei o estilo como treinador e para quem não viu o Pingo jogar o estilo de volante, como é que era dentro de campo? Eu era um jogador que marcava muito, né? Eu tinha um bom passe também. Melhorar um pouco para jogar na equipe do Pingo também. Eu tinha que se adequar um pouco também. Que é o Pingo é muito chato como treinador, gosta do bom futebol, de uma equipe técnica, então tem que se adequar um pouco também. É, eu lembro. Tinha uma saída de bola de qualidade, hein? Como volante. E como é que foi trocar Joinville, São José, campeão pelo Botafogo, e como é que foi trocar, Pingo, o Botafogo, que vinha num bom momento, se eu não me engano era vice-campeão brasileiro, pelo Grêmio, em 93, que o Grêmio estava voltando de uma Série B, se reconstruindo com o presidente Fábio Koff. Como é que foi? Como é que foi essa troca do Botafogo para o Grêmio? Bom, o Botafogo havia acabado o meu contrato. Na realidade, foi que o Botafogo tinha uma grande equipe, né, que foi vice-campeã brasileira em 92. E no final do meu contrato, né, eu tinha um acordo com o Emil Pinheiro, né, e isso surgiu, né, através do Cacalo, né, que era o vice-presidente de futebol. Eu conversei com o Cacalo, né, e o Cacalo me mostrou que é um processo de instrução, uma que os atletas que aí lá, naquela oportunidade o Grêmio tinha muitos que estavam subindo da base, né? Que aí depois se tornou uma equipe fortíssima, né? Que era o Darley, Carlos Miguel, Emerson, Arido, Roger, Luciano, André. Então ele conseguiu ali fazer com que essa equipe, com esses jogadores que são do clube, né? Aí tinha o Fabinho, o Paulão, o Aguinaldo, jogadores que foram muito importantes nesse processo também. E o Grêmio conseguiu uma reconstrução muito importante, né? Eu acho que a partir daquele momento ali o Grêmio teve uma fase vitoriosa, né? Depois do ano ali de 94, onde o Grêmio conseguiu a título gaúcho, título da campeão da Copa do Brasil, né? E depois com a saída de alguns jogadores, o Aguinaldo, né? Conseguiu muito forte, né? E naquele seguinte conseguiu títulos, né? Inclusive da Libertadores, e foi muito importante. Eu acho que foi um processo demorado, difícil, mas que deu certo. Verdade, logo em seguida já 93 campeão gaúcho e depois a conquista da Copa do Brasil em 94 em cima do Ceará. E por incrível que pareça, você depois saiu, se não me engano, no final da temporada de 94 e financeiramente ajudou, eu digo, pela negociação, o Grêmio a montar aquele time que depois faria história, seria multicampeão, né? Você e o Agnaldo, se não me engano. Isso, foi isso mesmo. Na realidade, eu não queria sair, né? Entendeu? Uhum. A gente conversou tudo, porque
Eu tive, né, tem até um momento muito bom no Grêmio, né? O Grêmio realmente é a equipe que eu gosto muito, está no meu coração, está no tudo que eu compro no futebol, assim, o Grêmio tem muita participação. E naquela oportunidade eu não queria sair do Grêmio, mas aí numa reunião, né? Aí a diretoria expôs, né? Tudo aquilo que necessitava, que era a parte estrutural da equipe, seguir, né? Com a venda minha do Aguinaldo, né? E isso acabou acontecendo e felizmente a coisa deu certo, né? Acabou dando certo, né? E até hoje, quando a gente encontra as pessoas ali do Grêmio, se toca nesse assunto que aquela venda do Pingo do Aguinaldo fez com que o Grêmio tivesse aqueles anos seguintes com conquistas. Verdade. Pô, e você foi logo do Grêmio para o Flamengo do Centenário. Como é que foi isso? Cruzeiro, do Cruzeiro fiquei um ano depois do Flamengo, né? Aquela equipe lá que era a equipe dos sonhos, né? Realmente uma equipe que naquela oportunidade era o ano do centenário, né? Então a diretoria fez muitas contratações, né? Contratações inclusive de jogadores de seleção, né? Mas infelizmente realmente a coisa não anda. Pingo, nesta quarta temos aí Grêmio e Corinthians e você tem história nos dois clubes. 0-0 no primeiro jogo e agora tem a decisão. Tem favorito? A gente sabe que a Copa do Brasil são jogos bem diferentes de um campeonato que é corrido, né? Então, as equipes mais preocupadas, as equipes mais temerosas, com mais cuidado, mas eu acho que o momento do Grêmio hoje é melhor do que o do Corinthians, né? Porque o Grêmio vem de uma ascensão, vem de um resultado positivo muito bom. O Grêmio conseguiu sair da zona, né, de rebaixamento. Eu acho que o momento do Grêmio é bem melhor, né? Bem melhor. E eu acho que a possibilidade do Grêmio conseguir essa passagem ela é muito grande. Verdade. Se eu não me engano, em 94 o Grêmio eliminou o Corinthians, né, numa das fases da Copa do Brasil. Sim, sim. Eliminou o Corinthians, né? A gente eliminou o Corinthians em uma das fases, né? E foi numa fase, se não me engano, quase que parecida com essa, assim, entendeu? Oitavas. E depois do Corinthians nós tivemos, acho que foi o Palmeiras, né? E vai ser um jogo difícil, mas muito importante para o Grêmio, né? Porque o Grêmio, como eu falei no início, né? A situação que o povo gaúcho viveu, seria muito importante essa conquista do Grêmio. Verdade, verdade. Pingo, para encaminhar já o nosso papo, te agradecendo aí por reservar um tempinho para conversar com a gente, relembrar um pouco da sua trajetória, não só como jogador, mas também como treinador. Um jogo e um gol inesquecível. O jogo, eu tive vários jogos, né? Mas o jogo, assim, primeiro os jogos que eram muito importantes na minha carreira eram os Grenais, né? Eu gostava muito, né? Entendeu? Eu não sei especificar um, mas todos os jogos que Grenais eram gostosos e foram importantes na minha carreira. E gol, eu era um jogador de poucos gols, né? Eu fiz o gol que poderia ser importante e acabou não sendo, que foi o gol do empate Grêmio e Cruzeiro no Mineirão, que nos daria o título da Copa do Brasil em 93. Depois a gente sofreu a virada. Verdade, verdade. Lá no Mineirão, 93. Olha que campanha aquela, hein? Campeão gaúcho, vice da Copa do Brasil, uma montagem de time, depois 94, campeão da Copa do Brasil. Pingo, muito obrigado aí mais uma vez por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente. Vou convidar mais vezes aí para bater papo sobre futebol, com certeza. Aí, obrigado mesmo, gostei muito, muito mesmo, bem agradável, né? Esse bate-papo aqui, né? E com certeza espero ser convidado
Maravilha. Conversamos com o Pingo, multicampeão por onde passou, hoje treinador de futebol. Preleção fica por aqui, volta na próxima semana. Assim, grandes histórias, grandes convidados falando do futebol brasileiro para você. Grande abraço, Pingo, valeu! Abraço, brigadão aí pela oportunidade.